Olá, bom dia a todos os meus queridos e amados alunos do Colégio Raimundo Nonato Ferro Lago. E devido a esse problema global sobre a pandemia do coronavírus, eu fui orientado pela minha vice-diretora, Lindalva, a fazer as minhas videoaulas para os meus alunos. E a nossa última aula aí no colégio foi sobre matrizes, né? A gente até iniciou e a gente quer dar a continuidade, certo, desse assunto. Então, o nosso assunto da nossa primeira videoaula é matrizes. Mas um conceito de matrizes, aluno, seria e é qualquer tabela de número disposto retangularmente em linhas e colunas. Então, todas as matrizes, ela tem que ter linhas e coluna, obrigatoriamente, tá? Bem, a ideia de matriz se associa com a de uma tabela de números, né? E também o número das matrizes no dia a dia é relativamente frequente em imagens da internet, que é o GIF, JPEGs, certo? Planilhas eletrônicas e tabelas de dados. Mas também as matrizes terão importância essencial, fundamental no desenvolvimento de sistemas lineares. Muito bem, como representar uma matriz? Existem duas maneiras, meus alunos, de representar as matrizes, usando o parêntese, certo? Ou usando o colchete. Essas são as duas maneiras de representar qualquer matriz. E a gente vê que toda e qualquer matriz, ela tem algumas partes. Ela tem três tipos de parte. A primeira parte é chamado de elemento. Elemento representa os números. Todos os números é chamado, dentro de uma matriz, de elemento. Qualquer matriz, além do elemento, ela tem a linha, a primeira linha aqui, horizontal. Nós temos a segunda linha, horizontal. E nós temos a terceira linha, horizontal. A coluna, ela é vertical. Eu tenho a primeira coluna vertical aqui, a segunda coluna vertical aqui e a terceira coluna vertical aqui. Ou seja, qualquer matriz, ela tem linhas, certo? Horizontais e coluna. Então, essa matriz, ela tem uma linha, duas linhas e três linhas. E ela tem uma coluna, duas colunas e três colunas. Então, é isso aí. A matriz, ela tem também a sua nomenclatura. Observe que essa matriz, ela foi representada por letra. Olha aqui a letra A, né? E essa letra A é chamada de a índice. Aqui nós temos a índice 11, a índice 12, a índice 13, a índice 21, a índice 22, a índice 23. Aqui nós temos a índice 31, a índice 32, a índice 33. É interessante que na nomenclatura a matriz A, ela vem com M vezes N, né? Observe que o M aqui é sempre a linha e o N de navio, é sempre a coluna. Então, qualquer matriz, ela é composta de linha e coluna, tá? Então, vocês podem ver que além de linha e coluna, a matriz, para existir é preciso de lei. Então, as matrizes, ela tem a sua lei de formação. E olha como é a expressão.
A matriz A é igual a índice I e J, aqui vocês podem ver, Esse I, alunos, é a linha, representa a linha, e o J representa a coluna. Observe que essa matriz, ela tem o 2 vezes o 3, não é verdade? Esse primeiro número que aparece é sempre a quantidade de linha. E esse 3 é sempre a quantidade de coluna. Então, essa matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Observe na configuração dessa matriz. Ela vem usando o índice, né? A índice 11, a índice 12, a índice 13, a índice 21, a índice 22, a índice 23. Observe que o primeiro número é o 1. Esse 1 sempre vai ser a quantidade de linha, sempre. Aqui nós temos, o I representa a linha e o J representa a coluna. Isso dentro da lei de formação. Então, observe que cada número ele ocupa um índice. Por exemplo, o 2, ele ocupa o lugar do índice 11. O 3, ele ocupa o lugar do índice 12. E o 4, ele ocupa o índice 13. O 3 ocupa o índice 21. O 4 ocupa o índice 22. E o 5 ocupa o índice 23. Então, cada número ele ocupa na lei de formação um índice. O 3 aqui é o índice 2, não é verdade? O 5 aqui é o índice 23. Então, cada índice corresponde a um número, tá? Certo? Muito bem. Existem vários tipos de matrizes, certo? Existem vários tipos de matriz. Por exemplo, quanto às fileiras, nós temos a matriz A, que é chamada de matriz linha. Eu vou explicar por que é linha. Aqui nós temos a matriz coluna. Eu vou explicar por que é coluna. E aqui nós temos a matriz quadrada. Observe que essa matriz, ela só tem uma linha. É 1, 2 e 3. A linha é horizontal. E por que ela é chamada de linha, de matriz linha? É porque ela só tem uma linha, assim, horizontal. Observe que essa matriz aqui, ela tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E ela tem uma única coluna vertical. E é por isso que ela é chamada de matriz coluna, porque ela está em forma de coluna. Aqui nós temos a matriz quadrada. Observe, porque ela tem a mesma quantidade de linha, uma linha, 2 linhas, uma coluna e a segunda coluna. Então, observe que ela tem uma linha e 2 linhas, uma coluna e 2 colunas. Então, é quadrada, certo? Observe que toda matriz ela tem 2 diagonais. Nunca esqueça que todas as matrizes elas só têm 2 diagonais. Essa diagonal aqui, vocês podem ver, esse sentido aqui, desse lado aqui, é chamado de diagonal principal. E essa outra diagonal é chamada de quê? Diagonal secundária, tá? Nunca esqueça disso. Toda matriz ela tem 2 diagonais, a principal e a secundária. Observe que a diagonal principal ela fica aqui, ó. Não é verdade? Observe que ela fica aqui. Observe que abaixo da diagonal principal aparece o zero em forma de triângulo, certo?
Quando vier numa matriz assim, a principal, a diagonal principal, e abaixo dela vier somente 0, então essa matriz é chamada de quê? Matriz triangular inferior. Por que inferior? É porque ela está abaixo da diagonal principal. E porque essa aqui, professor, é matriz triangular superior, é porque ela está acima, aparece o 0, é importante dizer que deve ser 0, não é 0, e ela aparece acima da diagonal principal. Quando vier nessa configuração assim, a matriz com a principal abaixo é chamado de matriz triangular inferior. E acima da diagonal principal aqui, 0 em cima, em forma de triângulo, é chamado de quê? Matriz triangular inferior, certo? Ok, vamos lá. Então, observe que quando aparecer os zeros em cima e embaixo, em forma de triângulo, e a diagonal principal, assim, bem no meio, observe que aqui é a diagonal principal, que a gente já viu no slide anterior, A gente observa que aqui essa matriz, alunos, ela aparece com os dois triângulos 0, 0, ó. Quando aparecer nessa configuração, nós temos a matriz identidade, certo? A matriz só é identidade se tiver essa configuração, certo? O triângulo em cima 0, 0 e o triângulo embaixo 0, 0 e bem no meio a diagonal principal, um número, certo? Muito bem, vamos lá. Então, observe que essa matriz é diferente. Observe que os elementos é somente 0. Quando vier nessa estrutura, então eu vou chamar de matriz nula, tá? Ok, vamos lá.